verifica lá na camisa onde está escrito Made in China. Por quê? Porque várias linhas de montagem foram para lá. Muito mais barato. Por que vocês acham que há pouco Barack Obama chegou e falou assim, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, precisa fazer um salário mínimo mundial? Todo mundo, nossa, muito bonito, ele está pensando, claro, ele está pensando nos trabalhadores, mas ele está pensando no país dele, que não está exportando mais nada. Porque a China está fazendo isso tudo. Isso é tudo globalizado, efetivamente globalizado. Mão de obra barata, precária, eu consigo baixar isso. O que vem surgindo na Justiça do Trabalho? Algo que eu confesso a vocês que gosto muito num primeiro momento. A CLT, doutores, apesar de ser um diploma legal muito avançado ao seu tempo, já que ela foi lançada no dia 1º de maio de 1943, e o Código Civil, que surgiu lá em 2002, 60 anos depois, basicamente copia em muitos casos aquilo trazido há 60 anos antes pela CLT. A CLT ela tem um grave defeito. A CLT não pune o reincidente. Me desculpem, mas se eu vejo sentada a uma mesa de audiência a 20ª vez a mesma empresa, cujos empregados não recebem nenhum direito, eu, se fosse juiz, teria que condenar aquela empresa a pagar pela 20ª vez a mesma coisa que eu já condenei nos outros 19 empregados. A CLT não pune o reincidente como pune, por exemplo, o Código Penal. Isso é uma falha, porque isso fomenta a fraude. Vale a pena fraudar. Já ouvi de clientes meus no meu escritório de advocacia. Vale a pena fraudar, doutor. Não é esse pensamento que a gente pode ter. Efetivamente não é esse pensamento que a gente pode ter. E por isso, alguns juízes, com base no artigo 404 do Código Civil, alguns juízes trabalhistas, eles vêm trazendo uma indenização suplementar. Olha que sacada. Esses juízes, eles falam assim, meu amigo, é a 20ª vez que você está na minha vara do trabalho. Estará sendo a 20ª condenação pelas mesmas horas extras que os outros 19 postularam e já ganharam. Eu vou condená-lo a pagar as horas extras para esse 20º reclamante, mas além disso, vou te condenar a uma indenização suplementar a ser revertida a um fundo público, porque isso não é somente um dano individual, isso passou a ser um dano social. É boa a tese. Cá entre nós a tese é boa. Isso não fomentaria a fraude. Eu vejo só um probleminha para isso. Sinceramente, só um problema. Juiz do trabalho, na minha modesta opinião, não teria competência para fazer isso ex officio, porque a competência disso seria do Ministério Público do Trabalho. Efetiva do Ministério Público do Trabalho, quando envolve gravame à sociedade, é o Ministério Público do Trabalho que teria que entrar com uma ação civil pública postulando esse critério. Mas é um avanço. É um avanço e demonstra que o nosso judiciário já está efetivamente esgotado no que diz respeito às demandas e à pouca solução, porque, repito, vale a pena fraudar. Vocês perceberam, doutores, nesse primeiro bloco, nessa primeira parte do nosso programa, que o quanto o direito civil está sendo importante no âmbito do direito do trabalho. Cada vez mais ele vem sendo importante no âmbito do direito do trabalho. Mas daqui um tempinho a gente volta, porque a gente volta com o segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. É nesse bloco que você aí que está me vendo vai enviar as perguntas para cá e eu vou poder responder essas perguntas para vocês. Não fiquem chateados, pelo amor de Deus, com quem não consegue enviar as perguntas, tá? Vocês podem enviar as perguntas para o nosso e-mail depois, sem problema, é o provafinal@exepar.com.br. E eu recebo essas perguntas aqui, a equipe me envia e eu respondo todas, como sempre faço. Fechado? Mas a gente volta daqui a pouquinho, não vai embora não, porque daqui a pouquinho a gente tem muito mais coisa. É aquilo que eu sempre falo, a pergunta de um muitas vezes aproveita de vários. E a gente volta com o segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. Rapidinho. Falei para vocês que era rapidinho, não tem esse negócio. Já voltamos com o segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. Olha, antes de qualquer coisa, já quero deixar claro para vocês. provafinal@aexapar.com. provafinal@aexapar, com S,
Eu estou falando isso, gente, porque várias pessoas, vocês não têm noção, aliás, acho que tem, do alcance que o nosso programa tem tido. E eu tenho recebido muito e-mail, muita coisa. Pô, professor, eu não consigo mandar pergunta para vocês. Claro, a gente não tem como fazer isso sempre, né? São muitas perguntas, mas envia a pergunta para cá, o contato de vocês, podem ter certeza, a equipe separa, me passe, eu respondo para vocês as dúvidas de direito do trabalho, do nosso programa de hoje, da aplicação do Código Civil, dos programas anteriores. Fiquem de verdade à vontade com isso, tá? Mesmo. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos pelo tempo que nós temos, obviamente, disponível, mas a intenção é essa, e assim a gente só consegue suprir essa efetiva intenção se vocês enviarem um e-mail para cá. Segundo bloco do programa, pergunte ao professor. Agora nós vamos dar uma olhada em 5 perguntas que foram selecionadas aqui de vocês, telespectadores, que estão enviando para a gente. Vocês alunos, vocês empresários, vocês empregados que querem ter a efetiva noção daquilo que o tema do dia hoje, a aplicação subsidiária do Código Civil, ela se efetiva nas provas públicas e também na rotina trabalhista, enviaram a pergunta para cá, a pergunta foi gravada e agora a gente vai falar para vocês. E é isso que eu sempre falo, a pergunta de eu falo isso inclusive nas minhas aulas aqui na rede LFG, a pergunta de ela aproveita de vários, portanto, a gente consegue sem dúvida nenhuma suprir uma certa gama de dúvidas com uma só. Vamos dar uma olhada na primeira? Vamos dar uma olhadinha nela? Professor, a empresa se responsabiliza por todos os atos praticados por aqueles que têm cargo de confiança? Olha, boa pergunta. É aquilo que eu estava falando com vocês no primeiro bloco que a gente estava tratando aí sobre o tema do dia. Eu converso isso muito, inclusive, com pessoas que me fazem consultas a respeito justamente dessa pergunta que você fez. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação grande de empregadores. Grande mesmo. Sempre costumo dizer isso. Falo isso em aulas, falo isso na minha vida profissional como advogado, falo isso para consultas informais. E eu sempre tenho uma frase meio que pronta que eu falo assim: você, empregador, quando está dando a um empregado seu um cargo de chefia, você está fazendo com que este empregado seja você para os subordinados dele. Olha a responsabilidade que o empregador tem quando dá um cargo de chefia ao empregado. Claro, esse empregado, ele também tem uma responsabilidade muito maior. Não há dúvida, é por isso, inclusive, que a CLT prevê que ele receba mais. Claro, ele tem a gratificação de função, que é essa gratificação para os gerentes, para aqueles que exercem cargo de confiança. Aquele que pode contratar e demitir em nome do empregador, aquele que pode comprar e vender em nome do empregador. Nesse caso, então, gente, nós precisamos tomar cuidado. O Código Civil, ele dá essa responsabilidade integral ao empregador. Por isso que eu falei para vocês, e a pergunta tua vem de encontro nesse sentido, e é por isso que eu falei para vocês, olha, quando o empregado vai promover uma ação trabalhista, ele não move contra o chefe dele, não, ele move contra a empresa. E não tem como a empresa chegar lá e falar assim, eu não sabia que esse chefe fazia isso, porque ela tem responsabilidade e objetivo em cima dos atos desse chefe. Isso quer dizer que você, empregador, deu um cargo de chefia para o seu empregado, está fazendo com que ele seja você para os subordinados dele. Qualquer ato que este empregado praticar para com os seus subordinados é como se você, empregador, tivesse efetivamente praticado. Daí a denominação cargo de confiança. Olha que denominação perfeita que a CLT dá. Cargo de confiança. Eu só posso dar ao empregado este cargo se eu tiver a efetiva confiança de que ele vai tratar esse cargo de maneira correta. Portanto, a pergunta, ela serve, como eu falei para vocês, aliás, acho que como o nosso programa hoje serve para empresários, para empregados, para todo mundo, inclusive para os alunos de direito, porque cada vez mais isso tem sido rotina nas provas públicas, magistratura do trabalho, procuradoria, TRT, analista, OAB, cada vez mais tem caído questões sobre essas. Por quê? Ora, porque eles querem saber se você sabe aplicar o que está tendo diariamente na Justiça do Trabalho. E isso é um fato indispensável. Ou seja, empregador se responsabiliza sobre todos os atos dos empregados, daqueles que exercem na sua empresa o cargo de confiança.
Joia? Obrigado pela companhia, obrigado aí pela audiência que você está nos dando. E vamos para a segunda pergunta. Bora lá!